Oi, gente, muito boa noite. Aqui faltou luz essa noite, mas graças a Deus voltou. Eu pude carregar o celular. Tô pronta aqui para fazer a live. Só vou ver se a minha conexão tá boa, se eu coloquei a conexão certa. Sim, a conexão tá certa. E hoje a gente vai falar sobre karma. Quem nunca ouviu falar sobre karma? É uma palavra, um nome, o karma, que as pessoas usam a conexão com coisas ruins. Esse homem é o meu karma. Por que será que eu vim nessa família? Só pode ser um karma. Nada dá certo na minha vida. Que karma. O meu trabalho não é legal. Que karma. Nossa, esse meu patrão parece um karma. Já ouviu falar sobre tudo isso? Talvez sim, talvez não. Talvez tu conheça muito o lado do espiritismo e aí se fala muito do karma, né? E é sobre isso que a gente vai falar essa noite, mas eu quero falar sobre karma num novo olhar, que talvez vocês nunca se deram conta. Por que eu gosto de trazer esse novo olhar? Porque muitas vezes a gente entra com um olhar mais leve quando a gente tem um novo olhar, quando a gente olha para as vidas passadas e para os nossos karmas de uma outra forma. E é isso que a gente vai falar essa noite, como olhar para o karma de uma outra forma, olhar talvez de uma forma mais positiva. Mas antes de começar então a live dessa noite, eu quero pedir a colaboração de cada um de vocês que for entrando aí. E não esquece, para você que for assistir depois o vídeo pelo YouTube, o vídeo todinho lá pelo YouTube, porque ele fica aqui no Instagram uma parte depois. E depois lá no YouTube tá toda a live, todas as lives que eu faço estão salvas lá. Então é importante para quem for assistir pelo YouTube que tenha assim, inscreva-se. Então te inscreve no canal. Daí tá assim, ó, um sininho, um símbolo de um sininho. Aperta, clica nesse sininho. E aí coloca em todas, assim, todas as vezes que a gente entrar com um vídeo novo, um vídeo legal, você vai estar sendo... vão te conectar, vão te mostrar que o vídeo tá lá no ar. E aí você entra lá e assiste toda a live de forma gratuita, quantas vezes você quiser. E compartilha também com teus amigos, que isso me ajuda bastante. Legal? Feitos combinados, joinha. Vamos lá então para a live dessa noite falar sobre o karma. Quem nunca ouviu falar sobre karma? Acho que todo mundo, né? Tem gente que diz muitas vezes essas palavras. Parece que eu tenho um karma na minha vida. Essa pessoa é um karma para mim. Minha mãe é um karma para mim. Que vida que eu tenho, parece um karma. Não pode ser uma vida normal. Só que o karma é muito olhado como algo ruim. Quando uma pessoa tá junto contigo e tu não tem um bom relacionamento, diz que ela é um karma na tua vida. Ou que karma que eu tenho, o que eu vim pagar aqui, muitas pessoas falam, né? O que eu vim pagar, por que as coisas não dão certo para mim? E talvez a gente tenha que olhar diferente para tudo isso. O que eu tenho que aprender com essa pessoa que está do meu lado? O que eu tenho que aprender com essa família, com essa situação? Com isso que eu estou vivenciando, com esse trabalho, com esse emprego, com essas pessoas que convivem comigo. Quando começa a olhar e perguntar diferente, não olhar ela como uma coisa ruim, mas olhar por que eu necessito estar nesse momento, nessa vida, com essas pessoas passando por essa situação, fica mais leve. E quando fica mais leve, eu começo a entender que é necessidade do espírito e não karma, não coisa ruim, né? Porque, na verdade, numa família ou numa situação de vida, a gente sempre vai se aproximar de pessoas muito legais, mas também se aproximar, às vezes, de pessoas que não são tão legais, que são aprendizados para nós, que vêm como atores na nossa vida, para fazer com que desperte em nós alguns sentimentos para que a gente possa se trabalhar. Às vezes a gente não trabalha muitas coisas dos nossos sentimentos, situações de perdão ou de melhora em nós mesmos, porque a gente justamente olha dessa forma. Que karma é esse? Por que eu tenho que vir com essa pessoa? É muito pesado para mim. Mas é pesado conforme você olhar. Se você começar a olhar a situação que você vive, ou se você começar a olhar as pessoas que convivem com você como um aprendizado, começa a ficar mais leve. Não se
colocar como vítima, mas sim como co-criador de uma história de vida aqui e agora, para evoluir, para aprender, para se melhorar, né? Então, quando eu me convivo com uma pessoa que eu não gosto, talvez eu tenha que olhar o que aflora em mim e não o que o outro é para mim, né? Então, ele não é ruim para mim. Ele é só um gatilho, uma pessoa, um ser, um espírito que vem do meu lado para que eu possa aprender. Ele é um grande presente de Deus, porque se ele não estivesse do teu lado nesse momento, tu não ia aprender, tu não ia aflorar coisas em ti para que você pudesse olhar para tudo isso. Então, muitas vezes a gente está atraindo certas pessoas ou certas situações para que a gente possa evoluir, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa entender que a gente ainda tem alguns sentimentos ruins dentro da gente e que a gente tem que trabalhar esses sentimentos, que pode ser raiva, pode ser ciúme, pode ser menos-valia, sentir menos que o outro, pode ser tristeza, a gente se entristece daí com a pessoa que parece um karma na nossa vida, né? E no fundo, somos nós que estamos atraindo isso para o aprendizado e nós que sentimos isso ainda. Porque quando nós trabalhamos dentro da gente, a gente não sente mais. E quando a gente não sente mais, as coisas se modificam na nossa vida. Então, dá para modificar o karma? Talvez não. Talvez o que você tenha que vivenciar nessa vida, você vai vivenciar. Mas a forma com que tu olha aquela situação que tu tem que vivenciar, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja o que for que você esteja passando nesse momento, que vai tornando a tua vida mais leve e vai tornando tudo aquilo que tu vê como uma coisa boa e não como uma coisa ruim. É como uma pessoa que às vezes passa por relacionamentos que não dão certos, né? E diz, eu tenho um karma, ou mulheres falam, eu tenho um dedo podre, minhas filhas falam isso pra mim. Na vida para relacionamento, mas é que tu tá olhando pelo lado negativo, quando tu olha assim, quanto tu aprendeu com esse relacionamento, quanto que tu evoluiu com esse relacionamento, o que esse relacionamento te ensinou para você ser uma pessoa melhor, aí não é mais pesado, entende? Aí não é mais um karma, é um aprendizado. E quando tu começa a olhar tudo na tua vida dessa forma, o que eu tenho que aprender, o que isso é importante para mim, entende? Não o outro. O outro, ele vai melhorar ou ser uma pessoa melhor se ele quiser. Mas muitas vezes, quando nós nos relacionamos com pessoas e nós mudamos dentro de nós a maneira com que a gente está olhando, aquilo não incomoda mais a gente, muitas vezes não vai mais incomodar o outro. Isso quer dizer o quê, Juliana? Quer dizer que se tu brigava com o outro e tu não briga mais, muda a frequência da vibração e tu tem algo para resolver com a pessoa, mas tu não entra mais naquela energia. E aí se modifica as coisas, aí você evolui e ajuda o outro a evoluir, porque nós estamos todos dentro de uma família, dentro de relacionamentos e às vezes até com amigos, em situações de laços de amor ou laços kármicos, e estamos todos interligados, é uma grande teia, sim, é uma grande teia, e no mundo inteiro é uma grande teia, e quando as pessoas entenderem isso, elas vão entender que elas não estão separadas. Então, eu não posso colocar a culpa no outro pelo karma, pela situação que eu estou vivenciando nesse momento na minha vida, mas eu posso olhar isso como uma forma de aprendizado para que eu evolua. E lembra que eu falei, nós estamos todos interligados por uma teia ou por cordões energéticos de energia. Então, imagina, se eu tô aqui, uma caneta, tá? Outra caneta. E o outro tá aqui. E eu resolvo evoluir, melhorar minhas maneiras de pensar, de sentir as coisas com relação ao outro. O outro tá ligado por cordões energéticos, tu puxa o outro junto para a evolução. Porque tu mudou, e aí tu muda o outro também. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas chegando dentro de consultório, ali do consultório, e querendo mudar o outro. Querendo que o outro mude porque ele é meu karma, porque eu tenho que mudar outra pessoa. E você não tem que mudar ninguém, você tem que mudar a si mesmo. Fazer a sua auto-reforma íntima, a sua auto-reflexão, o olhar para si, o evoluir, né? O mudar de patamar evolutivo, subir degrauzinhos, né? Se eu sinto raiva, trabalhar essa raiva. Se eu sinto medo, trabalhar esse medo. Se eu sinto que eu sou menos que os outros, trabalhar isso dentro de mim. Se eu não me amo, aprender a me amar, né?
E assim eu vou evoluindo. Então, você quer uma evolução, você não quer mais ter karmas, evolua você. E dentro dessa própria vida eu posso me livrar dos meus karmas? Talvez, se você resolver evoluir. Porque nessa vida a gente tem várias oportunidades de dar saltos quânticos, de mudar a frequência vibratória, de mudar a nossa vida. E essa mudança, ela só vai acontecer quando a gente então olha para dentro da gente e começa a questionar o que eu tenho que mudar e não o que o outro. Tu tá exatamente no lugar certo, com a família certa, com o trabalho certo, muitas vezes, com a profissão certa, com os, vamos dizer assim, os talentos certos para você fazer tudo o que você veio fazer. Só que tu tem que desenvolver nisso, parar de ser vítima e parar de culpar os outros pelo que tu não fez ou pelo que tu não é, ou porque tu tá vivenciando isso porque tu nasceu nessa família, porque tu tá vivenciando isso porque teu marido, porque tua esposa, e não é nada disso. Na verdade, a gente atrai as situações para nossa vida, mas como nós olhamos e lidamos com a situação no dia a dia, que vai fazer com que as coisas sejam mais leves ou mais pesadas. E se você não quer olhar pelo lado do espiritismo, olhe como persona. Se você melhorar, o outro lá, que é o teu, vamos dizer, o ator para mexer contigo nas tuas questões, vai fazer com que você evolua. Nós estamos falando de evolução, não estamos nem falando de parte espiritual, de parte de vidas passadas. A gente falando com karma, que falam nas vidas, né, dentro do centro espírita, mas a gente está falando também sobre evoluir, sobre evolução. E é isso que a gente não entende muitas vezes. A gente culpa muito a situação, as pessoas, as coisas e esquece de olhar para a pessoa que tem o poder de mudar tudo. Às vezes as pessoas ficam orando e pedindo para Deus mudar e Deus nos mostra as coisas que a gente tem que mudar. Mas a gente não consegue olhar que o ator, que sou eu, que tem que começar essa mudança, que tem que começar. Ele manda as pessoas certas para mexer contigo, ele manda as pessoas certas para tu acordar e para tu ouvir coisas. E às vezes ele manda até pessoas falando, como eu tô falando e outras pessoas falam, mas às vezes a gente não quer ouvir. Por quê? Porque é muito mais cômodo eu olhar e dizer, é o outro que me incomoda, é meu karma, olha aí o que eu tô vivenciando, eu devo ter jogado pedra na cruz, já ouviram isso? Tripudiado na Santa Ceia, porque eu fiz tudo errado e agora eu tô pagando por tudo isso. A gente fez coisas erradas em vidas passadas, pode acreditar que sim, mas se a gente tá aqui numa nova oportunidade é para que a gente faça as coisas certas. Então comece a fazer as coisas certas e comece a olhar para ti, por ti e colocar esse karma como dizendo assim, isso é uma oportunidade de evolução para mim, não para o outro, para mim. Então quando eu me coloco como co-criador da minha realidade, como eu coloco que eu posso mudar dentro de mim para mudar todo o entorno que tem, tudo que está ao redor, aí as coisas começam a se transformar. Aí começa a se transformar a minha vida afetiva, aí começa a me transformar a minha vida em casa, porque senão a gente sempre vai dar a culpa para o karma e para as pessoas que estão vivendo ao redor, em torno com a gente, na nossa vida, no nosso trabalho, e a culpa é o outro, a culpa é o governo, a culpa são as pessoas, a culpa é a situação onde eu vivo, a cidade onde eu vivo, e a gente não sabe que isso não é verdade, que tem pessoas que às vezes vivem num lugar e transformam toda a sua vida, né? E a transformação ela vem da onde? Ela não vem do exterior. Às vezes as pessoas ficam procurando coisas no exterior. Não quer dizer que eu não ache bom que você cuide da tua saúde, que tu faça uma ginástica, que você se cuide, que você se vista bem, calce bem e tenha tudo o que você quiser para ti. Isso não é errado. Mas olha para a coisa mais importante, que é mexer dentro de ti, que é trabalhar dentro de ti as tuas coisas ruins, que tu às vezes até esconde das pessoas e que depois de noite fica martelando na tua cabeça. E tu queria que as coisas melhorassem, que as pessoas melhorassem e tu não vê que a pessoa que precisa melhorar é você. É você, é internamente. Então, às vezes as pessoas dizem, ai, tu tá tão bem, não sei o quê. Mas e como é que tá meu interno? Quando eu começo a trabalhar meu interno, o externo também tá bom. Está bom, começa a melhorar. E isso nos relacionamentos, e isso
na parte afetiva, na parte financeira, em todas as áreas. Quando eu começo a me colocar alegria na minha vida e paro de olhar tanto os culpados e os karmas e começo a colocar como eu sou responsável e é eu que não estou fazendo, as coisas começam a se modificar. Gente, hoje de tarde eu tinha umas coisas para fazer e eu fui ao shopping, porque lá tem algumas coisas que eu tenho que fazer às vezes e não é para passear no shopping, tá? Tem gente que disse que eu tava gastando com roupa, não. Então, mas eu fui até lá para resolver algumas questões e eu fiquei sentada um tempo ali perto da praça de alimentação pensando algumas coisas. E aí me caiu muitas fichas e às vezes a gente não cai as fichas, não vem o entendimento, fichas é coisa de velho, né? Que nem eu. Mas às vezes a gente não entende as coisas porque a gente não para pensar, não para se olhar, não para ver o que realmente está acontecendo na nossa vida. E às vezes uma parada, seja uma parada de sentar num lugar e ficar observando o entorno, seja uma meditação num lugar verde, seja, sei lá, um retiro espiritual, ir numa missa, o que tu frequentar, o centro espírita, a igreja evangélica, para parar e para pensar. Se tá bom assim a tua vida, se tu tá gostando do jeito que tá, não do que os outros querem, né? E aí tu começa a entender muitas coisas. E às vezes a gente fica nessa vitimização de, é o karma, o papel de vítima, né? Achando que é o karma, que é a situação que eu tô vivendo. E às vezes é dentro de mim que precisa mudar alguma coisa, uma chave que tu tem que girar. E que tu não tá gostando da tua vida como tá, e as coisas do jeito que estão acontecendo, as pessoas que tu tá vivenciando, as pessoas que tu tá te relacionando, o teu trabalho, mas tu não olha o que tu tem que mudar. E mudar internamente como pessoa, como atitudes do dia a dia. A gente vai fazendo sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E aí é muito fácil colocar a culpa e dizer, olha aí, eu tô pagando um karma. Não, tu não tá pagando um karma, tu tá pagando o karma das tuas escolhas de outras vidas, porque o karma é isso, né? Tu fez escolhas erradas em outra vida e tu veio nessa para consertar as coisas. E aí o que acontece? Não fez certo, vem consertar. Com muita frequência, crianças que vêm com autismo, quando a gente vai fazer regressão, são pessoas que se tiraram a vida. Aí ela veio com o karma de ser um autista, de vir com que eu nem acho que é um karma, tá? É uma situação que a pessoa tem que passar. Não, ela realmente se tirou a vida e nessa vem como autista para poder ficar até o final da vida para ter o seu aprendizado, porque não consegue ficar até o final da vida. Então, vem nessa condição para poder ter o seu aprendizado. Normalmente é isso. E por que eu tô falando isso? Porque nada é karma. Tudo são escolhas que a gente necessitou passar aqui na Terra, que a gente tem que passar para o nosso aprendizado e nossa evolução. Então, você quer aprender, você quer evoluir, você quer melhorar como pessoa, como ser humano, começa a olhar o que você precisa mudar na tua vida. Tu quer saber realmente como vai ser a tua próxima vida, a tua próxima encarnação? Olha para as coisas que tu mudou dentro de você. Olha para as coisas que tu tá fazendo a reforma íntima, a mudança de padrão comportamental. Não tá fazendo? Não vai mudar. Não vai mudar. A tua vida vai continuar a mesma coisa na próxima vida. E como é que eu sei? Porque eu vejo todos os dias isso no consultório. As pessoas com padrões hoje, nos mesmos padrões há várias e várias encarnações. Por quê? Porque não fazem sua reforma íntima, porque não mudam a sua maneira de pensar e sentir as coisas, porque não trabalham perdão, porque não olham para si e trabalham as suas mazelas, e eu me incluo junto, porque eu estou me trabalhando como ser humano, eu sou uma terapeuta, eu tenho uma técnica, mas eu me trabalho todos os dias, e é isso que é evoluir, quando você aceita se trabalhar todos os dias, aceita se olhar, por mais que às vezes vai doer um pouquinho se olhar, e ver que você é o culpado, que as coisas não estão se modificando na sua vida. Senão a gente passa a vida inteira no padrão de vítima. Eu sou uma vítima, eu sou um coitadinho. Ai, coitado de mim. Olha a família que eu nasci. Olha o trabalho que eu tenho. Olha as coisas que estão acontecendo. Boa noite, Magda. Seja bem-vinda. Olha só o que está acontecendo na minha vida. Olha de novo isso. Ai, eu sou uma coitada, uma vítima, uma pobre coitada. Um pobre coitado. Não é.
São as nossas escolhas que a gente está fazendo já há várias encarnações e que daí vem com as situações para vivenciar aqui hoje. Então, nada do que a gente está vivenciando aqui hoje é vítima, e sim padrão de comportamento que a gente teve há várias encarnações e que a gente está tendo de novo agora e que a gente não está mudando. Então, o que é mais inteligente fazer nessa vida? Olhar o que precisa ser mudado e a partir dali fazer as mudanças necessárias dentro de si e não no outro, né? Não olhar mais tanto para o outro e olhar mais para si. E quando eu olho para mim e quando eu começo a trabalhar em mim as coisas que me incomodam ainda, que pode ser várias coisas, pode ser uma tristeza, pode ser uma raiva, pessoas que sentem muita raiva, pode ser um ciúmes, pode ser, que mais? Um sentir-se menos que os outros, mais que os outros também, os defeitos que a gente tem. Então, o que a gente pode fazer para olhar para isso e ver o que a gente precisa mudar? Olhar primeiro para as pessoas que a gente acha que é o nosso karma, né? Que são as vivências que a gente vai vivenciando, as pessoas que estão na nossa vida, que a gente diz, ele é um karma para mim. Olha para esse karma e veja o que ele aflora em ti. E aí, pega um papel e uma caneta hoje, pode ser tua agenda, pode ser um papel em branco, pode ser uma folha, pode ser um caderno que tu usa para escrever tuas coisas, e divide ela no meio e coloca lá as tuas qualidades num lado e no outro lado tu coloca os teus defeitos e veja o que é mais fácil você olhar, se são suas qualidades ou os seus defeitos. E aí você vai ver que talvez, né, seja mais fácil olhar para os defeitos que as qualidades. E aqueles defeitos que tu tem, talvez você tenha que olhar como você pode trabalhar dentro de ti. Como tu pode trabalhar para que isso diminua, para que isso melhore, né? Por exemplo, a pessoa que sente raiva, ela tem que trabalhar o amor. E o amor começa pelo amor próprio, para depois ter o amor por todo mundo, né? Se não tiver amor por si, vai ter amor com os outros? Como? Nunca. E essas coisas que vão fazendo a gente evoluir, parar e se olhar, né? Quais são minhas qualidades? E às vezes eu também não sei minhas qualidades. Às vezes os outros nos enxergam melhor do que a gente mesmo. Então, olhar para isso também. Se você enxerga as tuas qualidades, quem tu realmente é, quanto tu já evoluiu também, porque às vezes a gente não vê que a gente já evoluiu, que a gente já evoluiu em vários aspectos, que várias coisas já melhoraram na nossa vida, que a gente não sente mais algumas coisas que a gente sentia lá no início da vida. Então, isso significa o quê? Que eu estou em evolução. E o que eu não evoluí ainda? Como eu posso evoluir? Como que eu posso fazer? O que eu vou fazer para que isso mude na minha vida, né? Porque quem vai ganhar com isso sou eu. Talvez na próxima vida, se eu conseguir fazer as coisas melhores nessa, eu não vou mais ter tantos karmas, eu não vou ter mais tantas situações difíceis na minha vida, tantas situações complicadas na minha vida. Talvez seja aquela vida que eu tenho uma família legal, depois eu caso, daí eu tenho uma casinha branca, e depois desencarne, trabalhe, ganhe meu dinheiro, não me incomode, viva feliz, contente, maravilhosamente, e deita, durma, desencarna. Né? Mas para a gente ter uma vida assim, ou para a gente ter uma vida muito abundante, a gente precisa trabalhar em nós as coisas que a gente não quer se trabalhar, desde a preguiça, porque também não consigo ser abundante se eu tenho preguiça de fazer as coisas ou de fazer uma coisa diferente na minha vida, né? Então, gente, é isso que eu queria trazer hoje para vocês sobre o karma. Então, não olhe os seus desafetos e as pessoas que tu vive como uma coisa ruim. Olhe sempre as pessoas e as situações como aprendizados, como grandes presentes na tua vida para você perceber algumas coisas e evoluir. Ninguém é tão ruim, nenhuma situação é tão ruim que não possa te mostrar algo que você tenha que melhorar dentro de ti, né? Então, agradece todos os dias aos grandes atores que você atrai para perto de você, para que você aprenda. Os bons atores a gente copia e faz igual. Os atores que não são bons e são nossos karmas, a gente olha e também percebe que a gente não precisa ser daquela forma, igual àquela pessoa. E aí a gente vai evoluindo e melhorando nessa vida. E aí a vida vai se tornando um pouquinho mais leve. Para que daí na próxima talvez eu tenha uma encarnação não com tantos problemas e sim com mais felicidade e alegria na minha vida. Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado, que isso tenha sido esclarecedor.
Procure ser mais leve contigo, com os outros e com os seus karmas. Assuma suas responsabilidades e vai ser feliz, porque a mudança só pode trazer uma coisa, a felicidade, tá legal? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima live. Tchau, gente, fiquem com Deus.